Bom, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai começar aqui o nosso webinar. Hoje a gente vai falar um pouco de arquitetura serverless no ponto de vista de negócio. Eu já fiz algumas vezes essa apresentação no ponto de vista técnico. Hoje a gente vai tentar ver uma perspectiva mais de negócio. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Para quem não me conhece... Opa, não está funcionando. Aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Gatto, dentro da GFT eu sou conhecido como Gatto. Tenho 10 anos de experiência, 9 da GFT, então eu sou cria da casa, comecei como desenvolvedor júnior, hoje atuo como arquiteto de soluções na IDU, atendendo clientes em UK e na Europa. Sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, pós-graduado em engenharia de software, com MBA em gestão de projetos e ultimamente estou cursando Machine Learning, uma pós em Machine Learning. Esse é o meu foco aí para minha carreira, acho que nos próximos 2 anos, AWS e Machine Learning. Dentro da GFT também tive um tempo, um período como Agile Coach. Um pouquinho da minha vida pessoal, sou casado, tenho uma filha linda, chamada Sofia. E no meu tempo livre, eu gosto de andar de bicicleta, subir montanha e jogar um pouco de Clash Royale. E essas embaixo são um pouco das minhas credenciais, AWS, Java e um pouco de Scrum. Vou passar um pouco aqui para o José Vidal se apresentar. Olá, pessoal, bom dia. Estou aqui dando um apoio aqui dentro desse webinar para o Gatto. Meu objetivo aqui é apoiar vocês com relação às dúvidas e respostas em cima aqui do chat. Então, enquanto ele está realizando ali toda a entrega do conteúdo, vou estar apoiando vocês aqui com algumas dúvidas e alguns insights. Eu sou arquiteto cloud aqui na GFT também, assim como o Gatto. E tanto hoje eu entrego arquiteturas tanto em Azure quanto em AWS. Então eu busquei uma especialização multi-cloud e tirar certificações também, que eu gosto. Eu sou um cara que gosta de tirar certificações assim igual o Gatto, então eu busquei tirar certificações tanto de Azure quanto de AWS, tá, ok? Então essa experiência ao longo desses anos, tanto eu quanto o Gatto vai compartilhar aqui com vocês. Lembrando que é importante ter uma igual o Gatto colocou, uma perspectiva de negócio, né? Porque a gente entende que a parte de arquitetura, boa parte dela está relacionado ao quanto você entende do negócio. Tá, ok? Isso aí. Beleza? Ainda não, acho que estamos com eco, agora foi. Bom, essa é a nossa agenda para hoje. A gente vai passar por uma introdução, que vai ser os desafios do mercado e como que o serverless pode ajudar nesses desafios. Depois a gente vai passar para o que é o serverless propriamente dito e os benefícios. Algumas arquiteturas e casos de uso que o serverless, que a gente tem hoje no mercado com o serverless. Daí a gente tem os desafios que o serverless que a gente precisa ainda ultrapassar, ou a gente precisa resolver usando o serverless. E daí, um pouco de casos de uso dentro da GFT. A GFT já tem alguns projetos, então a gente vai mostrar um ou dois casos da GFT em específico em serverless, beleza? Bom, vamos começar lá. Introdução. Quais são os desafios hoje do mercado quando você vai, quando uma empresa, a empresa em relação ao cliente, ou o que o cliente vê, as empresas veem no mercado? O primeiro, o mercado está exigindo uma velocidade maior do que podemos oferecer. Isso todas as empresas, não só a GFT, não só uma empresa específica, mas o mercado em si está mudando uma velocidade que às vezes as empresas não conseguem acompanhar a tecnologia ou acompanhar as demandas, as regras de negócio ou as mudanças que o mercado impõe. Não podemos ser um mágico de um truque só. Então, oferecer a mesma tecnologia ou a mesma arquitetura para todos os casos não é assim que hoje a banda toca, vamos dizer assim, né? Você tem que oferecer uma arquitetura específica para aquele problema daquele cliente ou daquele negócio. Não temos recursos para avançar no ritmo que precisamos. Aqui, quando eu falo recursos, eu não falo só recursos financeiros, mas também, às vezes, você precisa ter mão de obra e você não tem essa mão de obra. Então, por exemplo, hoje no mercado brasileiro, principalmente, você não tem uma demanda, você não tem pessoas capacitadas em Machine Learning. Machine Learning é uma coisa que está vindo agora no mercado nacional
e não tem pessoas capacitadas. Então, os recursos aqui vai além de financeiro, vai recursos além, mão de obra e assim por diante. A concorrência pode se mover muito mais rápido que nós. Às vezes as empresas olham para os competidores estão conseguindo evoluir e às vezes a gente está estagnado, ou essa é a impressão que fica. Então, esses são os desafios que se apresentam hoje. E precisamos ser mais flexíveis em relação ao ecossistema de parceiros. Então, igual, a gente não pode focar numa tecnologia só. Por exemplo, a gente tem que ter know-how em AWS, know-how em Azure, em GCP. Então, com o serverless, a gente consegue mitigar ou, pelo menos, ajudar a resolver esses desafios que hoje a gente tem no mercado. Para isso, a gente precisa mudar um pouco o paradigma. Então, para ter clientes satisfeitos, a gente tem que oferecer melhores produtos, com mais inovação, ciclo de releases rápidos, ou seja, eu não posso esperar 6 meses para lançar um produto no mercado, ou meses, no caso, para lançar um produto no mercado. Não podemos mais criar sistemas acoplados, temos que criar sistemas desacoplados, porque qualquer mudança no requisito ou qualquer mudança de mercado, o sistema desacoplado você consegue fazer essa mudança de direção de forma mais dinâmica. E, hoje em dia, o foco é na regra de negócio, tá? O foco tem que ser na regra de negócio. Então, vamos começar agora o que é o serverless realmente. Vamos começar o nosso assunto. Antes de mais nada, eu vou passar por um histórico e evolução da infraestrutura, e até hoje a gente está com cloud. Então, vamos lá. 15 anos atrás, lá você tinha lá os seus data centers físicos, com servidores físicos. Então, quando você criava um projeto ou tinha que fazer o deploy do seu projeto, você tinha que fazer um planejamento baseado em suposições, ou quanto de memória eu vou ter, quanto de storage eu vou ter, e você tinha que investir pesado nisso, porque você tinha que comprar tudo de antemão. E o fator de inovação desses caras era muito baixo, porque você tinha uma infraestrutura pronta, daí depois você tinha comprado a infraestrutura, só que depois de 2, 3 meses, lançava um novo storage, lançava uma nova infraestrutura, e às vezes até o seu sistema ou o seu projeto não era mais compatível com aquela infraestrutura. Sem contar que o deploy desses caras era feito em meses, então você tinha que toda a parte de cotação, a parte de entrega toda a parte de logística, então era muito complicado. Depois a gente veio para servidores virtuais, tanto em data centers quanto na nuvem. O que a gente ganhou com os servidores virtuais? Independência de software, independência de hardware, velocidade de provisionamento. Então, você consegue prover uma máquina, por exemplo, no AWS, em minutos, em cliques. Uma forma mais escalável e com recursos elásticos. Então, imagine que o meu servidor chegou no máximo de capacidade, a gente consegue escalar isso e criar uma nova máquina, e da mesma forma, quando o workload baixar, a gente consegue tirar essa máquina de uso. Velocidade e agilidade melhorada, e a redução da manutenção, né? Você não tem que ficar, principalmente em cloud, você não precisa ficar dando manutenção num hardware que você não tem. Daí veio a parte de containers, que daí a gente ganhou independência de plataforma, não importa se a gente está rodando em Windows, Linux, daí a gente ganhou nessa independência. Um ambiente consistente, com maior utilização dos recursos. Deployments fácil, então eu tenho a minha caixinha lá, o meu container, eu jogo na minha nuvem e funciona. Deployment mais rápido, questão de isolamento e sandbox. Então, por exemplo, eu quero testar se a minha aplicação está funcionando. Eu crio um container, crio um script lá, Docker, ele cria para mim o meu container e inicia a minha aplicação. E o deploy muito mais rápido, beleza? E a gente chega hoje aí, acho que até a próxima geração na nuvem, até o Andy Jassy, que é o CEO da AWS, ele falou que se hoje a Amazon tivesse que começar hoje, ele iria com serverless. Então, o que o serverless trouxe? Escalonamento contínuo,
tolerância à falha. A parte de event driven, então o serverless é orientado a evento. Você paga por demanda e por uso. Se você não está usando, você não paga. E a manutenção é zero. Beleza? Esse é um pouco do histórico, a evolução de onde a gente estava 15 anos atrás até hoje. Mas vamos lá, o que é o serverless? O serverless, você tem 4 pilares no serverless. O primeiro, você não tem provisionamento de servidores nem gerenciamento de servidores, então eu não preciso criar uma máquina, instalar patch, instalar atualização, não preciso de nada disso. Escalonamento contínuo, não importa se chegou 100 requests ou 1 milhão de requests, ele vai escalonar de forma automática. Beleza? Não pago por tempo ocioso, então se eu não estou usando, eu não estou pagando. Essa é basicamente isso. Alta disponibilidade e tolerância à falha. A plataforma serverless, ela já é construída em cima disso. Então, por exemplo, numa arquitetura serverless, você tem que ir lá pensar em disaster recover, fazer deploy em múltiplas regiões. No serverless, você não tem isso. Imagine no AWS, você fez o deploy da sua lambda numa região, essa região caiu, de forma automática, ela vai, quando essa lambda for trigada, ou essa lambda for disparada, ela vai rodar em uma outra região. O que você pode ter, às vezes, seria uma latência, mas nunca indisponibilidade do serviço. Beleza? Então, toda vez que você for ver um serviço, avaliar se ele é serverless, você tem que fazer essas 4 perguntas. Por exemplo, eu quero, o DynamoDB é serverless? Por quê? Porque não tem servidor, escalona de forma automática, não paga por tempo ocioso e alta disponibilidade. RDS. Hoje tem RDS serverless, mas antigamente RDS, você tem, já tem um servidor para você manter. Hoje já tem um servidor para você provisionar, já não é serverless, beleza? E como funciona a anatomia? Como é a anatomia do serverless? Como eu falei, o serverless é orientado a evento. Então, o seu código ele só vai disparar, ele só vai ser executado quando você tiver um evento. Então, por exemplo, mudou o estado do dado, ou fiz um request para uma API. Então, tem uma API lá de cadastro de usuário, um post para barra user. Ele vai pegar, ele vai chamar, trigar a sua função, disparar a sua função. No caso do AWS, ele pode ser escrito em Node, Python, Java, C#, Go, Hub, no que você quiser. Você só joga lá. Quando esse evento disparar, o provedor de internet, de cloud, ele vai te prover a infraestrutura por trás e rodar o seu código. E daí, a partir do seu código, você pode chamar N serviços. Posso disparar fila, notificação, posso chamar banco de dados, posso fazer N coisas, beleza? Essa é a parte mais técnica aqui. Vamos para a parte um pouco mais de negócio. Como que o serverless pode ajudar no meu negócio? Primeiro item, o menor time to market. Então, para muitas empresas, o time to market é longo. Por quê? Porque junto com o planejamento, o design e o desenvolvimento do produto, você tem que pensar em infraestrutura, configuração e capacidade. Com o serverless, você não precisa disso. Todas essas etapas de capacidade, configuração, elas foram removidas do processo de desenvolvimento e colocadas sob responsabilidade do provedor de cloud. Então, isso reduz o time to market, porque você não precisa pensar nessas coisas, você só precisa focar no negócio, no produto. Beleza? Aqui, maior eficiência. Eu vou usar uma analogia aqui. Você quer comprar um carro e você vai na concessionária, o carro lindo, só que o vendedor fala para você, você vai ter que usar esse carro aqui, ele funciona todo o tempo. Então, mesmo você estando usando o carro ou não. Aí você vai falar, putz, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou comprar um carro desse? Cara, é louco. Mas a maneira como esse carro funciona, vamos dizer assim, é a maneira hoje que a maioria das aplicações, dos produtos, estão rodando hoje no mercado. Beleza? Vamos trazer um pouco para a nossa realidade, TI. Vamos supor, eu tenho uma aplicação rodando, esse é o uso médio dele para um servidor. Então, você pode ver que ela tem uma limitação, o eixo Y aí vai de 0 a 100%, que é o uso. Quando a requisição chega aí no 100%,
ou você faz um escalonamento de servidores. Então, você vai estar pagando aí um servidor, ou quando escalonar, passar do throughput dele, aí você vai ter que gerenciar outro. E ali o eixo X é o tempo de um dia útil. Então, você pode ver que o maior uso aí é das 9 às 6 da tarde. Aqui você fala, putz, está legal, o servidor está rodando sem problemas. Só que o que acontece quando a gente muda a perspectiva e vê o quanto a gente gasta? Tudo isso aqui é gasto. Por que é gasto? Porque você não está usando, não tem nenhuma requisição chegando. E isso que eu estou falando aqui de gasto, só de tempo. Não estou falando gasto de memória, de energia, de consumo de disco. Então, se eu contabilizar tudo isso, o desperdício é ainda maior. E como que o serverless é um game changer na eficiência? Você pode ver por esse gráfico aqui. O eixo Y já não existe mais. Por que o eixo Y já não existe mais? Porque a demanda, ou a capacidade, ela é de acordo com a demanda. Então, vamos supor que aqui à meia-noite a gente fez alguma campanha e vai vender mais itens no meu site ou no meu sistema. Aqui vai escalonar de forma que garanta que todos os requests sejam atendidos. E você pode ver que tem uma parte vermelha ainda. Por quê? Porque você tem gasto, mas é mínimo. Porque assim, quando você triga uma lambda, quando você dispara uma lambda ou uma função, vamos dizer assim, tanto Azure, AWS, GCP, ela inicializa um container para você, um servidor por trás, e ela mantém esse container rodando por um período de tempo. Então, tipo, dependendo da memória, meia hora, 20 minutos. Nada garante que ele vai estar rodando 20 minutos, mas ele sempre fica ali um tempinho rodando, por quê? Imagine você tem uma chamada, daí logo em seguida você tem uma chamada. Ao invés de ele fazer todo o startup da aplicação de novo, dos containers de novo, ele já chama um que está lá em idle esperando. Você tem um tempo, mas olha a eficiência que você ganha. Você tem ali você só paga pelo que você usar mesmo. Beleza? Questão de custo. Questão de custo. Aqui eu estou baseado no AWS, tá? Questão de custo, você paga por tempo de incremento de 100 milissegundos. Então, minha função rodou 700 milissegundos, eu vou cobrar incrementos de 100. Rodou 750, vai cobrar 800 milissegundos. Sempre incrementos de 100 milissegundos. Sem cobrança por horário, diária ou mensal, não existe isso. E sem taxas por dispositivos. Nunca pagar por tempo ocioso, como eu já disse. E no AWS, você tem 1 milhão de requests e 400 gigasegundos de computação todo mês, todo cliente AWS. Então, tem empresas no mundo que estão fazendo a sua arquitetura serverless e não estão gerando custos de computação, veja bem, de computação no começo da sua vida no mercado. Porque você tem 1 milhão de requests, 400 gigasegundos totalmente grátis. Beleza? Isso aqui é o custo que você paga, mas eu vou mostrar para vocês como que o custo é melhor com o serverless. Aqui você tem uma arquitetura padrão web application para 30 milhões de requests por dia, tá? Imagina que você tem uma aplicação, 10 milhões de requests diariamente, mas com aquelas chamadas que por trás dos panos a cada request faz, vamos colocar 30 milhões de requests por dia. Aqui você tem uma arquitetura básica de web application, super escalável, então você pode ver que tem 2 auto-scaling aqui, de alta disponibilidade, então, ou seja, se uma região cair, a outra assume. A parte do RDS, aqui do banco de dados, você tem cross-replication, então, replicação de dados do master para o slave, se um cair, o outro assume. Então, é uma arquitetura web application padrão. Olha o custo dela por mês, $959, isso dentro da AWS, tá? O custo que eu fiz dentro da AWS. $959 por mês. Daí a gente vai passar para a mesma arquitetura serverless web application. Essa arquitetura web application para serverless, você tem o usuário batendo no API Gateway, o API Gateway chamando uma ou várias lambdas. Como a granularidade da lambda tem que ser menor do que, por exemplo,
uma aplicação escrita, sei lá, em Spring, containerizada e tudo num servidor, vamos colocar que você dobre o número de requisições para 60 milhões de requisições por dia, tá? Esse é o coisa. Olha o preço mensal disso, 777,59. Você fala, a diferença não é muita, ou às vezes, tipo, até o serverless, às vezes, dependendo do serviço que você usa, às vezes pode até ser mais caro. Mas o serverless, você não ganha na questão de ser mais barato ou a infraestrutura, porque a infraestrutura você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Ou sendo serverful ou sendo serverless, você vai ter que pagar. Mas aonde que você ganha com o serverless? Porque você transforma o seu custo fixo, que é, por exemplo, aqui 959 por mês, para um custo variável, que depende da produção. Então, o custo fixo não depende de produção, porque você vai ter que pagar... custo fixo é tipo aluguel de prédio, máquina. Então, você transforma o seu custo fixo em um custo variável, que depende da produção. Ou seja, imagine que a minha aplicação, o meu produto teve acesso, 100 milhões de acessos num dia e 0 em outro. Você só vai pagar pelos 100 milhões, pelos 100 mil acessos do primeiro dia e 0 no do outro. Então, isso que é aonde que a gente ganha com o serverless em relação ao custo, beleza? Aqui, menos desperdício. Aqui, o desperdício que eu quero falar aqui, quando você constrói um produto, às vezes você cria várias, como eu posso dizer, por exemplo, sistema de login, a parte do login, a feature de login. Você cria feature de login para todos os projetos que você tem. Sistema de pagamento. Então, ao invés de criar várias vezes a mesma funcionalidade, com o serverless você consegue criar ou usar, por exemplo, o BaaS, né, o Backend as a Service. Por exemplo, por que eu vou fazer uma autenticação sendo que a AWS me provê lá o Cognito? Eu só uso o Cognito, faço a minha autenticação, acabou. Eu não tenho que reescrever, então eu não tenho o desperdício de tempo, o desperdício de custo para criar uma solução de login. Então, com o serverless, você consegue criar vários componentes e usar em outros projetos. Então, isso ajuda bastante. Mais flexibilidade. Como que a gente ganha flexibilidade? Como a gente tem vários componentes, se a gente precisar mudar por qualquer motivo, seja uma regra de mercado ou o nosso modelo de negócio mudou, a gente precisa fazer um shift aqui para qualquer direção, com o serverless você consegue fazer isso, porque como a granularidade dele é muito baixa, você só vai precisar mudar aquela parte pequena que você quer mudar. Você não vai precisar mudar toda uma parte de um sistema inteiro. Beleza? Estabilidade no serviço. Quando você faz, geralmente em aplicações grandes ou monolíticas, quando você faz um deploy de uma aplicação num servidor, o que a maioria das vezes acontece se você não tem um hot deploy? O servidor inteiro cai. Você tem a disponibilidade do serviço durante um período. Então, por exemplo, preciso fazer, e às vezes o serviço que você está alterando, ele nem é tão relevante para o negócio em si. Vamos supor, eu tenho um sistema de pagamentos, mas eu fiz uma alteração no módulo de usuário, só que quando eu fizer o deploy desse módulo de usuário, infelizmente o servidor dá um downgrade, dá uma parada. Então, como que funciona o serverless? O serverless você pega, fiz uma alteração no módulo de usuário. Como eu não tenho um servidor para gerenciar, um servidor para fazer o deploy, eu só vou jogar o meu código dentro da nuvem, ele não vai impactar as chamadas. Por exemplo, tem usuários fazendo chamadas na API de pagamento. Eu estou fazendo deploy de uma função de usuário, nada a ver com isso. Então, a disponibilidade, a estabilidade do serviço vai ficar sempre alta. Beleza? E melhora o gerenciamento do desenvolvimento e do teste. Por quê? Você tem uma visão melhor geral do projeto. Então, por exemplo, eu sei cada parte do sistema, como que eles se integram e como que funciona. Questão de teste.
eu tenho uma função, eu preciso testar essa função. Como que eu faço? Como é gratuito, entre aspas, porque você não vai ter 1 milhão de chamadas numa função que você está testando, mas como eu tenho free tier lá, eu quero testar a minha função, eu subo a minha função, testo e, funcionou, beleza. E não funcionou, opa, peraí, preciso fazer mais alguma coisa aqui. Então, testar ficou mais fácil. E a melhor estimativa. Como o escopo das funções são simples, é mais fácil de estimar, desenvolver e testar. Beleza? Esses são alguns benefícios que eu listei aqui para vocês verem como o serverless pode ajudar naquelas questões que a gente discutiu na introdução. Quer adicionar alguma coisa, Vidal? Não, agora acho que seria bom a gente trazer alguns casos de uso. Tá? O objetivo agora é materializar um pouco tudo isso que você falou. Legal. Trazer alguns cenários. Legal, é o caso. Bom, casos de uso. Aqui eu listei alguns casos de uso onde a arquitetura serverless é mais usada. E aqui está a maioria das arquiteturas aqui estão em AWS, mas se a gente fizer uma analogia, é só a gente pegar, por exemplo, qual é o serviço de storage de objetos do Google. Essa arquitetura aqui, ela consegue facilmente ser migrada, ou migrada não, mas feita da mesma forma em Azure, GCP e AWS. Então, por exemplo, processamento de arquivos em tempo real. Uma foto é tirada, ela é colocada dentro de um bucket S3. Assim que a foto é colocada no bucket S3, uma lambda é disparada. Essa lambda roda o nosso algoritmo de resizing, então, de redimensionamento de imagens para web, mobile e tablet, assim por diante. Ou, por exemplo, toda vez que subir um XLS, um report no meu bucket, eu quero que uma lambda dispare e leia esse documento e coloque esses dados dentro de um banco de dados. Você pode tranquilamente fazer isso. Beleza? E de forma autoescalável, sem precisar de gerenciamento de infraestrutura nenhuma. Processamento de streaming em tempo real. Então, você tem lá as mídias sociais mandando eventos ou mandando atualizações. O Kinesis é um produto de um serviço de stream da AWS. Então, para cada item do stream, ele vai disparar uma lambda. Essa lambda vai gerar um hashtag dos trends de dados, colocar essas hashtags no DynamoDB, que é o banco não relacional da Amazon, e fazer um trend dos dados nas redes sociais. Beleza? Esse é um exemplo de stream em tempo real. Sim, tanto o exemplo que o Gato colocou da foto e do stream são módulos dentro da sua aplicação. Eventualmente, você teria que construir um web application e desenvolver todo esse módulo para fazer o processamento da imagem, do stream, mas você pode deixar o seu web application com os módulos da sua aplicação que já funcionam e puxar uma lambda para poder facilitar a tua escala e o teu desenvolvimento. Então, acaba sendo um grande benefício aí dentro da arquitetura da aplicação, consumir uma lambda em conjunto com o seu web application. Uhum. Extração, transformação e carga de dados. Então, imagine, eu coloquei uma ordem na Amazon, por exemplo, essa ordem caiu ela foi adicionada dentro do DynamoDB, uma lambda é disparada quando uma ordem chega no banco, essa lambda, ela roda um código de transformação e coloca no Amazon Redshift, que é o Data Warehouse da AWS, e esse serviço, ela gera dados analíticos da minha aplicação. Quais são os produtos mais vendidos, até a questão de logística também, se precisar. Então, essa é uma outra forma de a gente usar o serverless. Para mim, onde o serverless vai ser um diferencial de mercado, para mim, em IoT, Internet of Things. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um trator, um sensor dentro de um trator, e ele está enviando dados para o Kinesis. O Kinesis captura esses dados. Para cada stream do Kinesis, uma lambda é disparada. Ela detecta as anomalias ou identifica os dados. E caso essa peça do trator esteja com problema, ela já faz
um pedido para uma peça nova. Então, já de forma automatizada. Outro exemplo de Internet of Things. Quem tem Alexa em casa? O Alexa, por trás do Alexa, você está falando com serverless. Não existe por trás do Alexa um servidor. É tudo serverless. Então, hoje, eu acho que no começo do ano foi que a AWS lançou, a Amazon lançou o Alexa aqui no Brasil. Então, quem quer desenvolver skills para o Alexa, tem que aprender, tem que saber serverless, tem que fazer serverless. Beleza? Então, por isso que eu acho que o serverless vai ser um game changer, principalmente em IoT. Essa é uma coisa? Beleza. Mobile, então a parte de dispositivos móveis, o usuário quer fazer mandar um post para os amigos, ele faz um post para uma API, a API dispara uma lambda, a lambda olha a lista de amigos dele e dispara uma notificação SNS para os amigos dele, e todos os amigos deles já recebem o update, a notificação de update. Beleza? Esse é um outro cenário. Um cenário agora que é comum, e a GFT já fez, acho que uns 3 projetos usando serverless, é esse cenário aqui. É Web Application. Essa arquitetura de Web Application é 100% serverless. Então, você tem o seu usuário aqui na esquerda. Quando ele bate lá no DNS do site, o browser vai no S3, pega os arquivos estáticos, HTML, CSS, JavaScript, ou seja, uma aplicação React, uma aplicação Angular, volta para o usuário vai ter que logar, autenticar. Nesse caso, como a gente está usando a AWS, ele usa o Amazon Cognito para se registrar, certo? Então, toda a parte de autenticação é feita em questões de cliques. E daí, quando, beleza, me autentiquei, consegui as credenciais temporárias da AWS, eu posso fazer chamada para o API Gateway. O API Gateway, quero fazer um cadastro de um usuário, um pedido. Vou lá, order, fazer um post na API de order, ele vai chamar uma lambda e a lambda vai colocar os dados no DynamoDB. Essa é uma arquitetura padrão Web Application Serverless. Então, tem empresas que estão montando uma arquitetura em cima disso, porque se você não usar isso, você não tem custo. E tem empresas começando, por que tem um boom de startups hoje? Porque você começa com essa arquitetura e você não tem custo durante alguns meses. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma plataforma de treinamentos chamada iCloud Guru. Eles têm quase 1 milhão hoje em dia eles têm quase 1 milhão de estudantes. Até o 4º, 5º mês, eles não tiveram custo nenhum com computação, tipo, ensinando 400 mil usuários. Então, com computação, eles não tiveram nada de custo, mas, lógico, com database e outros serviços, com certeza eles tiveram custos. Mas com computação, zero. E depois, quando passaram o free tier, veio 20, 30 centavos de dólar de custo de computação. Então, assim, é bem baixo o custo de computação. O que encarece, acho que um pouco o serverless é a questão de outros serviços, porque como eu disse, a granularidade é baixa. Você tem que juntar, como se fosse quebra-cabeças, por exemplo, DynamoDB, dependendo do seu throughput, ele sai caro. Naquela arquitetura que a gente montou, que era caro ali, era o DynamoDB. Beleza? Esses são os casos de uso que a gente viu. Agora eu quero falar um pouco dos desafios do serverless. Aqui eu não quis colocar desvantagens, porque eu acho que são desafios que a gente tem que se sobressair para a gente usar o serverless, tá? Questão do vendor lock-in. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o serverless ele tem um potencial para você ficar preso dentro de uma cloud. Então, por exemplo, você escreveu uma função que usa S3, que usa SNS, que usa DynamoDB. Esses 3 serviços são serviços específicos da AWS. Se você quer migrar sua função para um Azure ou para o Google GCP, você vai ter que reescrever elas para usar os serviços do Google ou do Azure. Então, não tem como. Agora, como o Node Python, por exemplo, já tem o SDK embutido, se você escrever uma lambda 100% Node, 100% Python, você consegue migrar de uma nuvem para outra sem problemas. Qual é a solução para isso? Então, tipo, já tem solução para isso. A solução é ou você desenvolve uma abordagem multi-cloud, que é mais cara do que uma abordagem de nuvem única, isso com certeza.
ou se não, escolhe um fornecedor com o qual você tenha intimidade ou esteja satisfeito com os serviços e você usa o recurso da melhor forma possível. A curva de aprendizagem. Apesar de a documentação abrangente e a comunidade está bastante, o boom do serverless está bem aquecido no mercado, a curva é ainda acentuada. Porque às vezes você tenta criar um monolítico, uma lambda monolítica. Então, uma lambda linguiçona cheia de funcionalidades, só que não é o caso. A lambda você tem que ter algo muito específico e fazer só aquilo bem feito. Então, a solução é obter ajuda de profissionais com experiência em arquitetura serverless ou fazer a migração com uma empresa capacitada. Tem um projeto que hoje eu uso o servidor, quero ir para serverless. Bom, então tem que achar uma empresa que já tenha experiência ou alguém que já conheça para fazer esse tipo de arquitetura. Não recomendado para tarefas de longo prazo. Até acho que começo do ano, se não me engano, a Lambda oferecia só 5 minutos para você executar uma tarefa. Então, se você disparasse uma Lambda, ela demorasse mais que 5 minutos, ela crashava, ela não rodava mais, ela parava, dava timeout e você perdia. Então, você tem que fazer algo muito sucinto na sua Lambda, uma função só, menor forma possível, granularidade muito pequena, realizar um trabalho específico e nada mais. Beleza? Cold Start. Isso aqui é um problema de todos os provedores de cloud. Cold Start é um problema de serverless de todos os provedores. O que é o Cold Start? Lembra que eu falei que uma Lambda, quando uma Lambda é disparada, por trás dos panos você tem ainda toda a questão da infraestrutura, mas que é de responsabilidade do provedor? Quando uma Lambda é disparada, o que acontece? A plataforma AWS, Azure, GCP, ela aloca um recurso de máquina virtual, daí depois ela cria um container Linux, copia o nosso código para esse container, descompacta esse artefato, inicia o runtime especificado, Java, Python, etc. E o tempo de execução carrega o nosso código, o runtime, né? E instancia a nossa função. Então, você tem o tempo de start desse ambiente para você usar, mais o tempo de execução da sua Lambda. E esse tempo de start, que acontece quando a primeira vez a Lambda é disparada, a gente chama de cold start. Então, por exemplo, porque um lessons learned que eu tive no meu projeto é usar Java. Por quê? O que acontece? Começamos o projeto, o que a gente vai usar? Spring. Porque Spring facilita demais a nossa vida no desenvolvimento. Putz, mas o Spring Boot, ele carrega por trás Spring Data, inversão de controle, um monte de bibliotecas que, nossa, ficou 40 segundos só para você inicializar a Lambda, é impossível. O que a gente fez? Tirou o Spring, colocou o Dagger, que é uma injeção de controle para mobile, e ficou muito mais sucinto e ficou muito mais rápido. Como que a gente faz para solucionar o cold start ou reduzir, mitigar o cold start? A gente cria um gatilho que mantém as nossas lambdas críticas aquecidas. Isso a gente faz no projeto. Vai gerar custo, porque você vai ficar pingando a lambda para manter ela aquecida? Vai. Mas mesmo assim ainda saiu mais barato no nosso caso manter as lambdas aquecidas do que mudar. Ou usar uma arquitetura com servidor. Daí, não posso mesmo ter esse problema de cold start, então usar uma arquitetura completa com servidores. Serverless na GFT. Aqui a gente tem um caso de uso que é o do meu projeto. Tá em inglês porque é um cliente em UK. É uma seguradora de UK. Qual que era o desafio deles? O que eles tinham de problema? Toda a parte de seguros era feita baseada em papel. Então, você tinha lá uns dossiês, eu fui para lá no passado, do chão até o nível da mesa, assim, vários dossiês, que a pessoa ia lá, digitalizava, mandava para a China criava os documentos, mandavam para eles, e eles vendiam daí o seguro. Com a nossa plataforma, a gente conseguiu fazer uma venda de seguro, geração de documentos em questões de cliques, e tudo em serverless. Eles tiveram uma economia de $350 mil por ano, eles vão ter, na verdade, porque tipo, eles vão tirar o outsourcing da China para criar documentos e tudo isso de forma automática, e antes, para
para cada seguro vendido, eles tinham que pagar uma taxa de $50 para $50 para eles, para uma empresa terceira. Hoje eles já incluíram esse lucro dentro da empresa, né, com o projeto. Então eles vão ter muito lucro, e isso é usando uma plataforma serverless. E a GFT, em parceria com a AWS, criou o Open API Framework, que é uma maneira de você fornecer acesso aos dados financeiros, já de acordo com a LGPD, né, com as leis do Bacen. Então, e essa plataforma ela é toda construída em serverless. Então, a parte de API, parte de banco de dados, toda ela como um todo foi criada em cima de serverless. Tivemos algum projeto também de uma distribuidora de combustível, usando serverless naquela arquitetura de web application, que também deu super certo. A gente fez ela em 8 semanas. É um projeto de fidelidade, plano de fidelidade, né? Então, deu muito certo, e usando serverless. Custo baixo de infraestrutura, e 8 semanas. 8 semanas é muito rápido acontecer essas coisas. Quer adicionar alguma coisa, Vidal? Não? Bom, o que eu tinha para apresentar é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que assim, o serverless é a nova onda aí da nuvem, é o que vem para mudar alguns conceitos, mudar a questão de como a gente faz software. Então, acho que é muito bom a gente ficar antenado nessas novas tecnologias. Estava indo responder quando você me falou, então eu já faço a pergunta aqui. No Python ou no Node, o Cold Start, ele é menor? Sim. Do que o Java e o .NET? Então Sim. já responde ao vivo que já... Sim. Quem perguntou foi o Jairo. Opa, Jairo, beleza? Sim, realmente, como o SDK do Python e do Node já é embutido dentro da plataforma do AWS, no caso, falando que é a AWS, mas eu acredito também que seja para os outros provedores também. Existe o Cold Start? Existe, mas tem um artigo na internet que mostra a comparação de Cold Start em todas as linguagens disponíveis. A do Python e a do Node é, de longe, assim, comparação com o Java, muito menor. Tipo, milissegundos, e do Java segundos. Se eu não me engano, a diferença é 10 segundos de diferença. Assim, em média, né? Então, é bastante coisa. Legal. Como nós ainda temos 15 minutos, a gente vai deixar aberto aqui para perguntas e respostas, né, pessoal? Foi muito rápido, então. Fica aberto aqui, ó. Vamos lá. Quem perguntou aqui? Qual que é? Linguagem indicada para... evitar o Cold Start. Para você evitar o Cold Start, como eu falei na pergunta do Jair, se eu tivesse que escolher uma linguagem para ir hoje em relação ao Cold Start, é o Python mesmo. Python ou Node seria a linguagem mais indicada em relação ao Cold Start. Eu vi ali que uma pergunta sobre framework, eu acho. Deixa eu ver. Bom, eu acho que eu tinha visto uma pergunta sobre framework. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. A sugestão para Java Serverless é o Quartz. Cara, Marcelo, eu não conheço o Quartz, mas no meu projeto eu uso um framework chamado Serverless mesmo, Serverless Framework. Ele é um framework onde você coloca toda a parte do serverless descritiva, vamos dizer assim, a função, o banco de dados, as tabelas, onde que ele integra, quais são os triggers. Então, quero um trigger de S3, quero um trigger de API. O Serverless Framework você consegue fazer não só para o AWS. Você tem lá, é um YAML, não sei se todo mundo o YAML é como se fosse um XML. Só que ele é um XML meio que JSON. É um arquivo de configuração que você fala qual é o provedor. O provedor é AWS. Qual é o runtime? Eu quero usar Python. Qual que é o caminho da minha lambda? Está nessa pasta aqui. Qual que é o trigger que vai fazer que essa lambda dispare? Esse é o trigger HTTP, no caso seja uma API,
S3, IoT, daí depende da sua regra de negócio. Então, eu uso o Serverless Framework que me ajuda muito mesmo. Antes, quando a gente começou, a gente fazia o deploy das lambdas pelo Eclipse, que era horrível. Então, tipo, a gente clicava direito lá, upload to AWS, cara, era horrível. Forma de gerenciar hoje, um comando, serverless deploy, a gente faz o deploy de todo o ambiente magicamente. Então, a gente teve que fazer uma migração, não uma migração, mas a gente teve que mudar algumas contas da AWS. Os caras perguntaram quantas semanas iam levar para a gente colocar as lambdas em um outro ambiente. Falei, cara, é um comando, é meia hora o comando para rodar 100 lambdas, para colocar 100 lambdas no ar, já era. Não tem erro, é muito rápido. Então, em questão de framework, eu iria com o Serverless Framework. Mas existe outro, igual que ele falou no chat. O Felipe aqui, ele é engenheiro de dados da BV, está perguntando referente, eu trabalho com injeção de dados. Ele está perguntando se a gente pode trabalhar com serverless sendo um trigger para essa injeção de dados de uma aplicação externa, ou se necessariamente tem que ser aplicações internas dentro da AWS. Então, tipo, externas, se você tiver uma forma de você, por exemplo, esse aplicativo, vamos supor, eu tenho um arquivo de XLS, por exemplo, eu coloco ele no S3, eu consigo ler esses dados, captar esses dados. Ou, por exemplo, os meus dados estão num banco de dados. A partir do momento que eu falar, essa tabela aqui, caso ocorra qualquer mudança no estado dela, dispara uma lambda. Você consegue também. Então, a forma de integração vai depender de como que você consegue acessar esses dados, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um bucket que recebe notas fiscais, então eu vou ter esse bucket lá e eu consigo ler a partir das lambdas esse bucket com os arquivos lá dentro. Então, assim, depende. Dá para fazer? Dá. Só que a gente tem que ver como é a forma de integrar esses dados, entendeu? Então, a outra pergunta aqui do Alcides Júnior, referente qual seria o recurso desse no Azure similar. No Azure, é o Azure Functions, né? Então, quando a gente fala de Microsoft Azure, existem serviços e produtos no Azure que são serverless. Um deles é o Azure Functions. E a outra pergunta aqui também, qual seria a linguagem indicada para o Azure Functions com relação ao Cold Start, também está ligado ao Python e ao Node, que vão auxiliar nisso. Tem uma outra pergunta que complementa aqui. Existe algum problema ou desvantagem de misturar essas duas nuvens, falando, por exemplo, a Azure em conjunto com a AWS? Quem perguntou foi o Ariel. Neste caso, Ariel, a gente já começa a entrar num cenário de arquitetura multi-cloud. E quando a gente entra em cenário de arquitetura multi-cloud, a gente tem que, se você falar, poxa, legal, eu vou montar um ambiente serverless no Azure, um ambiente serverless na AWS. Então, quer dizer, eu estou utilizando recursos extremamente proprietários de cada cloud. Então, falando na mistura de cloud, a desvantagem nesse caso é eu ter que utilizar, em cenários práticos que eu já passei, ok, dá para criar ambientes Azure e AWS? Sim, dá. Mas daí a gente sobe para uma camada de Kubernetes, onde eu vou subir para uma camada de containers, eu vou evitar o consumir recursos proprietários de determinadas clouds, sim, eu vou criar uma camada mais heterogênea entre ambas clouds. Eu vou subir um cluster de Kubernetes no Azure, um cluster de Kubernetes na AWS, e aí sim eu consigo ter o ganho das duas clouds, tá? Dentro desse cenário. Como eu disse na apresentação, né? Isso começa aí um pouco para o back-end as a service. Então, você tem lá o seu Cognito, que é um serviço de autenticação, você tem um SNS, que é um serviço de notificação, você tem o DynamoDB, que é o banco não relacional da AWS, que é serverless. Então, quando você começa a criar arquitetura serverless usando esses serviços, como eu disse, é a questão do vendor lock-in. Essa é um dos desafios que a gente tem. Então, a gente tem que tomar cuidado principalmente nisso. Boa. Deixa eu ver. Gratidão. Mantendo a lâmina aquecida para evitar o cold start. Qual o custo médio em porcentagem de manter essa infra de pé para atender a lambda? Tem um número aproximado, pois é uma estratégia de arquitetura que precisa ser considerada que tem esses custos de não... Certo, perfeito. Essa colocação é muito boa. Pablo. O que o Pablo perguntou? Como que funciona essa questão de manter a lambda aquecida?
Vamos lá. No nosso caso, a lambda, ela fica em tempo idle, lá em tempo ocioso, e vamos lá. Eu disparei uma lambda, ela vai criar toda aquela parte de container, tudo por trás para mim, e vai ficar lá, e vai executar meu código. Ela executou meu código, dependendo da memória, ela fica ela fica lá aquecida durante um tempo. Em média, uma lambda de 3 GB, ela fica 40 minutos em idle lá, esperando aquecida. Só que isso pode ser que se chegue a 40 minutos, mas se a sua aplicação quiser o recurso, ele vai jogar aquele recurso fora e utilizar o recurso de novo. Então, em média, 40 minutos, mas nada é igual o garbage collector do Java. Você sabe que ele vai passar, mas você não sabe quando. Então, assim, a gente mantém a lambda aquecida a cada 10 minutos, a gente faz um ping na lambda. Então, assim, você, uma arquitetura que, tipo, tem 1 milhão de requests por mês, você vai ter aí, sei lá, 20% de cold start. De cold start não, de lambdas pingando. Então, se você está ainda no free tier, você vai pagar aí 20 centavos a mais de computação. Porque você vai passar 1 milhão de requests e você passa do free tier, né? Mas então é 20%, eu acho que o valor das lambdas que você paga mais. Referente àquele framework que o Marcelo tinha colocado, ele só fez ele acrescentou aqui. Eu não conheço o Quartz. E aí depois, por último aqui, tem o Alexander, está perguntando se existe algum step. Na verdade, sim. Em outra... tá. Beleza, agora entendi. Na verdade, assim, o Step Functions é um orquestrador de lambdas o Step Function é um orquestrador... beleza. Bom, vamos lá. Pergunta do Alexander. Atualmente existe a opção equivalente ao Step Functions em outras clouds? Step Functions AWS. Vamos lá, o que é o Step Function primeiro em AWS? O Step Function, ele é um orquestrador de lambdas, então você tem lá não é bem organograma, mas um workflow que você vai conseguindo encaixar as lambdas de acordo com o Step Functions. Se eu não me engano, é Logic Apps no Azure. Logic Apps. É parecido, o Logic Apps é mais inteligente, isso eu assumo porque com Logic Apps você consegue fazer muito mais coisa. Mas uma solução parecida em Azure é Logic Apps. No GCP eu não sei, para ser sincero, mas em Azure eu sei que é Logic Apps. Boa. É isso aí. Pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Passar o slide dos recados. Quais são os próximos webinars da GFT? Em outubro a gente vai ter um teste automatizado na nuvem. E em novembro ainda a definir. Então, compareçam, participem, vai ser muito legal. Eu já tenho quem vai passar. Com relação ao feedback, quem que vai fazer esse webinar? Tem? Sim, eles vão ter que mandar o Leandro Leis. Com o Leandro Leis, o cara é muito bom. É o nosso head aqui de teste da GFT, então participem, testem automatizado na nuvem em outubro. E assim que finalizar o webinar, pessoal, vocês vão estar recebendo um feedback, um formulário, para que vocês possam dar a avaliação de vocês, o que vocês acharam. Tal. Sempre o feedback de vocês é extremamente importante para a gente continuar trazendo bons conteúdos aí para vocês.